Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe. Nós estamos iniciando mais um programa, o Evangelho por Dentro. O estudo de um Novo Testamento, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós temos aqui o tema Os Primeiros Discípulos, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 16 a 20. Nós vamos pedir a Ana Paula para ler para nós o texto. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. O texto se refere ao convite que o mestre fez no início do seu messianato aos corações que constituiriam o seu colégio discipular. Então nós temos a presença dos primeiros discípulos do Cristo convocados por ele. E nós notamos que existem peculiaridades no texto, né? Nós temos aqui pontos importantes: a forma do convite, a questão do barco, a questão da pesca, a questão do pai que eles deixam. E aí nós vamos ter material para estudar o Evangelho. Isso tudo tem um significado especial. Então nós vamos aqui, à luz da doutrina espírita, procurar compreender como é que a gente deixa de ser o pescador comum para ser pescadores de homens. Nós vamos estudar isso com a turma aí. Quem vai começar para nós? Gostaria apenas de trazer um ponto muito rápido aqui, só para a gente poder dar sequência a essas argumentações, esses questionamentos que vão sendo proporcionados. Porque Jesus faz o convite aos discípulos, né, aqueles que seguiriam ao longo da caminhada próximo a ele, bebendo das orientações de uma forma mais objetiva, mais próxima. Mas ele segue após Jesus, eles não seguem com ele. Um ponto interessante está sendo apresentado, para a gente começar a pensar também em algumas coisas. Por que após? Se Jesus estava ali como mestre, como aquele que ia dar as diretrizes, né? Não seguiu com ele, ao lado dele, mas após, apenas para a gente poder começar a pensar um pouco mais, né, do que vai sendo apresentado aqui no conteúdo da passagem. Nós vamos pensando, mas que Jesus vai sempre à frente, né? O Cristo vai à frente. Paulo define para nós que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos e trabalha toda essa ancestralidade do Espírito de Jesus no sentido de que ele traz os recursos muito antes de nós, né? Em outra passagem, quando ele, após a ressurreição, um mensageiro dos céus, um anjo, diz aos seus discípulos: Ide para a Galileia, porque ele vos espera lá, dizendo que é necessário ir após a ele também, né? O tema da rede ele é muito interessante, já muito trabalhado por Emmanuel. Uma referência muito importante é o livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 21, Caminhos Retos, quando é estudado, se eu não me engano, a pesca maravilhosa. Mas lá ele fala a respeito da rede, né? E ele fala a respeito do barco também. Emmanuel diz que o barco é a posição de cada um, a posição evolutiva de cada um. Então nós vamos construindo esse painel de informações, podendo fazer um cotejamento dessas informações, que é esse conceito que está na ideia de chaves, né? Quando se estuda o barco, então eu tenho que trazer isso para a minha vida e pensar qual que é a minha posição atual, o barco onde eu me encontro. E a rede são as redes de interesse, são o somatório de experiências que eu tenho. Então, não se desvaloriza que é a rede, mas diz que ela é importante enquanto experiência, mas há aquele momento de limpá-la, há o momento de consertá-la, há o momento de deixá-la também, para assumir com o Cristo uma nova posição, né, no barco da vida, e a construção de uma nova rede, agora qualificada, melhorada, com o ensinamento que Jesus traz, né? Então, quando Jesus convida um pescador, e o Evangelho parece ser até repetitivo, quando fala assim, que Simão e André lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Estão lançando a rede, parece desnecessário repetir isso, mas dentro do texto nós vamos entendendo que tem uma didática. Eles eram pescadores, mas depois são convidados a ser pescadores de homens.
Nós vemos aqui uma qualificação a uma proposta de elevação ou de melhoria da capacidade de percepção, de atuação daquelas criaturas. E Jesus faz isso com eles, né? Nós já falamos, eu acho que é importante deixar bem claro essa questão. Tem até uma gradação no chamado. Primeiro é chamado Simão e André, que estavam lançando a rede. Então já estavam no barco, lançando a rede, trabalhando. Aí aqui poderia se abrir um parêntese e se estudar a lei de trabalho, que consta da 3ª parte do Livro dos Espíritos, que é uma lei divina, é uma lei moral, né? Só que Tiago, filho de Zebedeu, e João estavam no barco, mas consertando as redes. Então, num processo de reabilitação, de reparação, né? Numa disposição de esforço próprio para melhorar, para qualificar. Então, Jesus não chama qualquer um. Pode parecer estranho isso, o convite do Cristo, de uma certa forma, ele é universal, mas essa qualificação, ela surge para a criatura num dado momento, em que ela demonstrou esse potencial ou essa abertura para o trabalho e para o esforço próprio. Essas ponderações trazidas pelo Léo são importantes porque muitas vezes no plano religioso tradicional a gente pensa assim: eu vou converter fulano. O problema é que o mundo está vivendo, né? De conversão, não importa se é ao Corão, se é ao cristianismo, se é ao islamismo, ao budismo. E às vezes a gente quer forçar as pessoas à conversão a essa ou aquela religião. Então esse tipo de postura, que é chamada de proselitismo, né? Ela é muito primária, porque ela não respeita o movimento da individualidade. O movimento evolutivo. Às vezes a gente tem uma família e a gente tem que ser muito prático com essas questões para não ficar só na teologia conveniente do mundo. Então a gente pega, por exemplo, esse movimento que ele trouxe, um consertava a rede, o outro, ou seja, necessidade das pessoas. O Divaldo uma vez contou uma história, para a gente poder ilustrar isso, em que ele disse assim, que ele e o Nilson tinham muita preocupação com o pessoal que vivia naquelas palafitas, aquelas casinhas suspensas em madeira, né, naqueles mangues, naquelas que virava esgoto, infelizmente, aquela coisa horrorosa. Diz ele que conseguiram tirar algumas famílias e deram dignidade. Qual foi a surpresa dele e a conclusão que eles tiraram? Porque essas famílias não valorizaram o feito e voltaram para um outro ambiente, para as palafitas. Então ele percebeu que eles tiraram as pessoas das palafitas, como tem gente que tira as pessoas da favela. Mas na verdade a favela está dentro das pessoas. A palafita está dentro da pessoa. Então ela tem um vínculo com aquilo. E é um mecanismo até expiatório da vida. Às vezes você vira para uma pessoa e fala assim: não preocupa com isso não, eu te perdoo, eu gosto de você. Mas a pessoa não consegue se perdoar. Porque o mecanismo é intrínseco, é interno. Então nós observamos que tem que obedecer à natureza de cada um. Então a gente está falando do pai de família. O pai de família quer enquadrar todos os filhos. Às vezes ele quer enquadrar e dar o mesmo tom. Ele fala assim: mas eu tenho um filho que é maravilhoso, o resto tem que ser assim. Ele não tem conhecimento de doutrina espírita e de evolução. Porque se ele tivesse, ele fala assim: cada um é um. Porque o Emmanuel escreveu através do Chico: Deus não dá cópia. Então você tem que saber usar as habilidades e os recursos que cada um tem, na medida em que apresentam. Na medida, porque cada um elemento consegue ir a 1000, o outro consegue a 500 naquela área. Mas em outras, ele supera o irmão, e assim vai. Então são talentos, a diversidade. Quando Jesus forma esse colégio discipular, Jesus dá uma aula de harmonia para a gente. Porque ele não pede que Pedro seja igual a João, porque João era terno, amoroso. Ele valoriza Pedro onde ele estava, com o que ele tinha. Então isso que foi trazido aqui é muito importante. Ele não impediu Judas de ser o traidor, e ele sabia das tendências de Judas, mas era livre-arbítrio. A gente costuma dizer assim: não, porque você vai fazer o que eu quero. Aí o filho casa com quem a mãe quer e é infeliz. Ou não casa porque a mãe não quer e é muito infeliz. E tem mãe que fala assim: prefiro ele aqui sofrendo do que com aquela fulana, por exemplo. Então nós vemos isso no meio nosso, nos ambientes familiares de relacionamento. Amigos se traem
porque acham que tem que enquadrar o amigo. Não, cada um com o seu estilo. A riqueza que Deus proporcionou para o mundo, nós ainda não sabemos apreciá-la. E por isso esse estudo é importante, para a gente poder refletir sobre a grandeza disso. Jesus aproveitando cada um de nós conforme está, conforme possui, conforme quer, na medida. Porque Jesus perguntou para Madalena muita coisa. E ela falou, mas eu tenho sede de amor. Aí ele explicou para ela, mas tens buscado o amor em fontes contaminadas. Aí mais à frente na conversa ele vira e fala assim, porque é mãe? Ela fala, mas não posso ser mãe que eu estou estéril. Ele se deu por vencido. Ele vira para ela e fala assim, mas serão mães apenas aquelas que geram os filhos do próprio ventre? E os filhos de ninguém? Ele não fala o que ela vai fazer. Ele só ensina para ela que tem muitos caminhos. E é isso que a gente precisa entender, para sair da ortodoxia, não só religiosa, mas de conduta de vida. Porque a gente deixa de apreciar muitos talentos porque a gente se torna preconceituoso. Só vale o que eu penso. E a gente é tão miserável ainda. Por isso que Jesus vai à frente, né? Mas aí nós temos pontos e pontos aqui a analisar, porque é muita riqueza de material. É interessante porque a gente vai perceber na própria passagem da multiplicação dos pães, Jesus buscando no Pai, no Criador, os recursos. Aqueles recursos ele dá aos discípulos e os discípulos, por sua vez, na multidão. Então o recurso é para todos, sem dúvida alguma. Todas as criaturas que vão se abrindo para a mensagem do amor e da fraternidade, elas vão recebendo de acordo não só com aquele que está levando, mas também de acordo com as possibilidades de assimilação que ela possui, que ela traz, que ela apresenta. Mas nós vamos perceber de uma forma muito clara, também muito objetiva, o Léo mencionou isso no comentário dele, que a mensagem de Jesus, no seu sentido mais amplo, mais abrangente, ela não é direcionada a todos, ela é direcionada a todos, mas nem todos conseguem assimilá-la com precisão, porque é um trabalho de elaboração íntima, cada um vai pegar segundo o que ele pode fazer, o que ele pode realizar. E quando ele comentava, a gente lembrou de uma passagem muito significativa, que está na obra de André Luiz, O Mundo Maior, que vai trazer muitos pontos esclarecedores, mas tem lá também a preleção de Eusébio, no capítulo número 2. E antes de iniciar essa preleção de Eusébio, Calderaro vai trazer alguns pontos interessantes para André Luiz, falando desse trabalho amplo que é feito pela espiritualidade, no sentido de promover esclarecimento e das criaturas de acordo com a capacidade dela de entendimento. Então, é uma reunião em que vai se dar essa preleção de Eusébio, em que vai ter cerca de 1.200 participantes, desdobrados do plano físico. Durante o sono físico, companheiros foram levados para participarem dessa orientação que Eusébio levaria efeito. E companheiros, ele diz que cerca de 80% desses companheiros estavam ligados ao trabalho espiritualista. E é interessante, a gente vai ler aqui para a gente poder pegar o sentido, com mais detalhes, do que ele nos apresenta. Constitui de aprendizes dos tempos espiritualistas em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento. Primeiro ponto. Espiritualistas em trabalho franco de atendimento ao próximo semelhante, mas ainda não estavam devidamente preparados para os grandes voos do conhecimento. Então são companheiros valorosos, sem dúvida alguma. E vão percebendo que o Evangelho nos apresenta angulações mais profundas. Quanto nutram fervorosa aspiração de colaboração no plano divino. São companheiros de elevado potencial de virtudes. Exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior através de esforço louvável. Camarada, as pessoas estavam lutando com elas próprias para poderem avançar, Bonito o trabalho. Aí ele continua. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Porque isso dá uma dinâmica diferente na vida, na existência. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma. Então são criaturas valorosas, um trabalho magnífico, mas vamos percebendo que no processo evolutivo nós vamos sendo chamados a testemunhos mais ásperos, não no sentido de estabelecer dor e sofrimento, mas de graduação do ser da criatura, numa dinâmica de vida abundante que Jesus traz à humanidade, porque é necessário desvincularmos dos interesses transitórios, deixar redes, barcos, Pai e seguir Jesus.
né? Na vinculação em um novo padrão de vida e de existência, em que o amor circula com abrangência e com profundidade, e convivendo com as criaturas com o que ela traz, com o que ela apresenta. E não há cerceamento, mas sim promoção com o que a criatura traz, com o que ela apresenta. Então é bonito a gente observar isso, né? Nós observamos esse cerne da confiança na prontidão que esses 4 discípulos apresentaram. Quando é dito que, deixando logo as suas redes, eles tiveram prontidão. Jesus convidou e eles foram, não é? O tema da prontidão é repassado por Paulo quando ele repete uma citação do Antigo Testamento falando a respeito da posição dos hebreus frente ao convite de Deus que ocorria no deserto. E Paulo diz o seguinte na carta aos Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Os hebreus receberam o convite de Deus e muitos foram recalcitrantes, tiveram o coração endurecido e não conseguiram entender de imediato aquele convite. Paulo repete o tema no Novo Testamento. Então nós vemos os textos conversando entre si e apresentando essa possibilidade de serem atualizados no tempo, não é? Depois antes de Paulo, o próprio Jesus diz o seguinte: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso tem a ver com esse logo, com essa disposição de, se foi tocado o coração, eu preciso abandonar essa rede, esse barco, esse pai e buscar seguir a Jesus. Quando Jesus conversa com o mancebo rico, ele apresenta um roteiro de vida a partir dali. Quando o mancebo diz que já segue todos os mandamentos, e Jesus diz para ele: olha, só te falta fazer uma coisa para que você tenha a vida eterna. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, toma tua cruz e segue-me. É um roteiro. Está estabelecido ali qual que deveria ser a sequência daquele espírito a partir de então, porque já recebeu o convite do Cristo. A passagem termina dizendo que ele sai cabisbaixo e que ele naquele momento não seguiu, né? Confiando na misericórdia divina e no processo evolutivo, sabemos que esse espírito, num outro momento, retomou sua caminhada. Mas depois Jesus disse: é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Dizendo que aquele que é rico de si, aquele que presume de si mesmo e que não consegue trabalhar com o que vem do mais alto, ele não consegue essa caminhada. Esses discípulos aqui conseguiram. E abandonar o pai é trabalhado em várias passagens por Jesus, quando ele diz: aquele que ama mais o pai e a mãe do que a mim não é digno de mim. Porque o pai é a retaguarda, é o homem velho, é aquilo que já experimentamos, que já sabemos. Quando o Wagner fala dessa situação que a criatura, por conta desse endurecimento, ela passa a ter uma visão que o mundo tem que funcionar do seu jeito. E você pegar o pai e falar assim: a minha experiência, a maneira como eu lidei até agora, isso que tem que contar. E vem o Evangelho dizendo assim: não endureça seu coração. Aprenda que a vida é múltipla e que as criaturas são filhas de Deus e que Deus tem uma diversidade enorme na sua criação. Ele, que é a unidade, consegue expressar a diversidade na criação. E precisamos, então, aprender a ter conexão com tudo que existe para a gente voltar para a unidade. Parece contradição, né? É vivenciar a diversidade com equilíbrio que nós vamos nos aproximando dessa unidade, que é Deus. E no Evangelho de Marcos tem uma palavrinha que nós não encontramos no relato de outros evangelistas, que é dito que os filhos de Zebedeu deixaram o barco com o pai e com os jornaleiros e foram após Jesus. O jornaleiro é o servo, é aquele que trabalha por diária, é o servo comum, porque o tema é trabalhado pelos espíritos. Quando eles falam do servo, do filho e do servidor, já foi trabalhado aqui pelo grupo em outro momento. Então, assim, nós temos que ter até esse desapego de pensar: eu estou seguindo Cristo e meu pai não veio comigo. O jornaleiro que está lá trabalhando com meu pai também não veio. Porque se eu ficar esperando, né? Uma certa criatura falou para Jesus: deixa eu enterrar meu pai primeiro. E Jesus responde: deixai aos mortos enterrar os seus mortos. Se os filhos de Zebedeu ficam esperando que o pai se movimente, que os jornaleiros se capacitem e todos vão atrás de Jesus, eles não teriam ido naquele momento. É necessário ter esse desapego. E aí o assunto já chega naquele tema da vinculação e desvinculação, né? É necessário saber vincular-se com o pai, mas é necessário saber desvincular-se. Se o convite chegou, é necessário seguir. Aí nós ficamos pensando: o convite é universal, a proposta de Jesus é universal, mas o convite vai ser individualizado, precisa ser individualizado o convite, e a minha resposta é minha, é própria, é da criatura, né? Queria aproveitar aí
esse gancho aí que o Léo deu, é reforçar um pouco essa parte do chamamento de Jesus. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, no seu capítulo 153, que ele intitula como Ouçamos, ele estuda justamente essa passagem de Marcos, capítulo 1, versículo 20, quando ele diz assim, e logo os chamou. Emmanuel começa a falar assim que, a grosso modo, né, parece que é simplesmente um chamamento, né, ao ministério cristão, né, tem que convocar meus trabalhadores para a lide religiosa, espírita, seja qual for. Mas Emmanuel diz que pode chegar a esse sentido do logo chamou para dar um sentido mais amplo da coisa. O que eu quero falar com isso? Como é que a gente vai entender esse chamamento? Quando é que Jesus nos chama? E Emmanuel dá a dica. Ele fala aqui, resumidamente, né? No templo familiar, onde surgem problemas difíceis. Então, o chamamento de Jesus, às vezes, pode ser simplesmente lá no templo familiar. Ante um companheiro desconhecido que pede cooperação, ele também fala que à frente do adversário, que pede entendimento e tolerância. Então, Emmanuel vai citando uma série de situações onde a gente pode encarar como sendo esse chamamento e que a gente tem que ouvir, dar ouvidos, né? Ele diz também ao pé do enfermo, à face do ignorante, junto à criança que roga bondade e compreensão. Então, a oportunidade da gente ouvir esse chamamento são vários. E ele diz mais aqui, nas menores experiências, no trabalho, no lazer, seja onde for, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho. Então, às vezes a gente fica esperando um chamamento formal, ou que Jesus venha, apareça novamente aqui entre nós, né, para fazer esse chamamento. Venha você agora, como ele chamou os discípulos à época, dentro desse simbolismo, né, que todos aqui estamos conversando. Mas o chamamento pode ser muito mais simples, para uma tarefa mais específica, que você pode passar, inclusive, a sua encarnação inteira, sendo cuidando de um parente difícil, cuidando de um enfermo. E às vezes a gente quer dar uns arroubos maiores sem ter essa condição ou não sendo realmente aquilo que Jesus espera de nós para aquela encarnação, né? Então a gente tem que ter esses ouvidos de ouvir, como ele mesmo falou lá naquela época. Honório fala que rede, né? Ligando sobre rede de interesses, a imagem seria essa. E aqui na passagem a gente percebe que a palavra rede vem 3 vezes. Então, lançavam a rede ao mar André e Simão. E deixaram as suas redes. Então, eles lançavam a rede e deixaram as suas redes. E depois, com Tiago e João, eles consertavam as redes. E a gente vai pensando nos interesses, e no final fala que ele deixou o pai, mas não fala mais das redes, que eles deixaram as redes. Enfim, mas se deixou o pai e estava no barco, eles deixaram as redes. E a gente vai percebendo aqui, então, que a gente tem o nosso interesse individual e também podemos cair nos interesses coletivos, né? O interesse da família, o interesse dos amigos, o interesse de um grupo que a gente possa participar. E a gente, então, percebe que o que hoje nós podemos trabalhar são ficar atento aos nossos interesses, os íntimos e os coletivos, para saber com o que estamos sintonizando, para podermos qualificar esses interesses nossos. Uma forma que a gente vai pensando que é interessante, de acordo com a página de Emmanuel que fala sobre os hábitos, é se dar a oportunidade de vivenciar novas perspectivas, abrindo mão de interesses nossos para poder ter uma experiência nova, da qual a gente ainda não concorda, não é do nosso interesse, mas que a consciência reta nos mostra que é um caminho bom para ser seguido, mas que a gente ainda não está familiarizado com ele. Então, para a gente abrir mão desse interesse cristalizado, porque a gente percebe muitas vezes, ao longo da vida da gente,
Se a gente pensar hoje como pessoa, recordar 10 anos atrás, a gente vai encontrar algo que a gente tinha um interesse cristalizado. Isso eu não faço, isso eu não vou. Mas, com o passar dos anos, nós estávamos lá fazendo e indo e foi bom para nós. Mas, em princípio, para a gente abrir mão disso, é complicado. Então, todos os processos para a gente conseguir ter essa mente aberta de entender que tipo de rede que a gente está tecendo para a gente, quais redes nós estamos consertando, porque às vezes a gente quer consertar redes que não tem como você consertar porque é do outro, não é nossa. Então, que a gente fique atento a isso. Nós vamos percebendo que as pessoas têm muita dificuldade de entender esse deixar pai e mãe, e representando os interesses ancestrais, né, que nos deram esse caminho que nos trouxe até aqui. Mas significa homem velho. Pai, mãe, os avoengos, as redes, representam o homem velho. Aquilo que a gente foi até então. No contato com uma proposta, com um convite desse, e o convite é: a vida está difícil? Melhora ela. Porque a gente fica esperando uma coisa muito bombástica. Eu entrei numa encruzilhada. Eu agora não sei, eu estou no deserto. Vamos fazer uma cidade nova? Vamos fazer uma caminhada rumo a algo mais substancioso? Então, nós temos aqui o convite para mudar de padrão vibracional. O Honório foi muito citado aqui. Trata-se do Honório Abreu, que, encarnado aqui em Minas Gerais, publicou Luz Imperecível. E como desencarnado, publicou o Evangelho por Dentro, através de psicografia. E ele trabalhou o Evangelho ao longo de 50 anos. Então ele costumava dizer que nós temos que nos desvincular desses condicionamentos. Ele trabalhava muito isso nas reuniões. Ele falou: olha, nós somos muito resistentes. Nós temos que deixar a resistência. Deixar a resistência para aderir a um plano maior e melhor, ainda que constrangendo-nos. E ele lembrava muito um texto do Evangelho em que Paulo escreve dizendo assim: prego em grades. O Paulo estava preso em Roma e ele escreveu para os companheiros falando: prego em grades. Porque o Paulo, embora estivesse preso por determinação superior, em termos de cidadania, de governo, mas ele sugeriu que o homem velho não podia ter a palavra. Esse a gente cala. O homem novo é que deve falar. E a gente só pode pregar no Evangelho quando é uma ideia maior e melhor, porque é o homem novo, porque é o filho do homem, ou seja, o labor do nosso sacrifício, da nossa luta de superação, de sublimação, de melhoria íntima. Às vezes, o Xaxá comentou aqui que muitas vezes a gente fica preocupado em coisas externas, com as questões externas, os sinais externos, as obras externas. Mas não é isso. A gente tem que realizar por dentro, porque onde você estiver, onde a gente estiver, nós vamos fazer brilhar uma luz diferente. E aí a gente até entende que a gente deixa de ser pescador de oportunidade comum, que é um outro programa que a gente fez, para pescar os corações humanos. Porque você fala assim: não, essa frase que você falou é tão linda. E a pessoa vai trabalhar em cima dela e falar assim: aquela frase que você me falou aquele dia mudou minha vida. A gente ouve isso. Aquele jeito que eu vi você tratando uma pessoa que até te maltratou, aquilo mudou minha forma de pensar. Então a gente vai ver que Jesus está chamando eles para operar em outro nível. Porque, olha, no plano evolutivo a gente primeiro lida com a matéria. Isso é uma condição do processo evolutivo. A gente lida com a matéria e acha que a gente é matéria. Eu sou corpo, eu sou quimismo interno, minha inteligência é produto do cérebro. Aí depois você vai perceber que tudo isso é vestimenta. Tudo isso é rede consertada, é rede lançada para pegar peixe, que é o elemento biológico do qual você se nutre aqui, né? Aí você deixa isso, você começa a ter um outro tipo de trabalho, que é esse que o Cristo chama a gente.
para poder fazer. E eles deixando pai, barco, jornaleiros, foram com ele. Então, quando a gente segue Jesus, você deixa de julgar pessoas, cobrar das pessoas, classificar pessoas, competir com pessoas. Quando Jesus chega no coração, você fala assim, o importante é amar. Deixa ele na área dele. Vamos entender aquele na área daquele. Vamos valorizar o que ele está fazendo. Porque, olha, gente, até o obsessor trabalha. O que os obsessores fazem pela cura das pessoas, a gente está longe de entender. Quando as pessoas se curam e se iluminam, elas voltam para ajudar aqueles que foram os agentes patológicos do processo obsessivo dela. Por isso que os grandes vultos do cristianismo voltam para ajudar os malfeitores, porque eles ajudaram eles a encontrarem a luz. Então é isso aqui, ó, a pesca em novas bases. Que o Senhor nos abençoe. Terminamos aqui mais um programa, agradecendo a atenção de todos, desejando muita paz.